dia, galera. Bom dia, seus lindos. Como que vocês estão, galerinha? Bora, hein? Isso aí. Mais uma aula. Hoje nós vamos fazer a lição 4 da nossa revista. E o nome dessa lição se chama O Amigo de Deus. Mas antes de começar a lição, antes de começarmos a aprender mais um pouco de Cristo, peguem o material de vocês. Material de sempre. Certo? Caneta, Caneta. Bíblia e caderno. Isso aí. Vamos orar então para começar? Vamos lá. Fechem os olhos de vocês. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, porque nós estamos aqui para aprender mais de Ti, para aprender mais uma história que está na Bíblia, que nós possamos nos espelhar, Senhor, na história que nós vamos aprender, que o Senhor fale conosco, fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês estão preparados para mais uma aula? Então, vamos lá. Bom, a nossa lição, ela está lá em Gênesis 12, então deem uma lidinha depois para vocês conhecerem mais sobre a história, que é muito legal. E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me falar com a gente. Antes de tudo, a nossa lição se chama O Amigo de Deus. Eu quero saber se vocês têm um amigo que vocês podem confiar na alegria, na tristeza. Vocês têm esse amigo? Você tem esse amigo, Felipe? Tem. Tem? Você. Aí viu? O Felipe tem um amigo, mas além de mim, com certeza ele tem outros Alguns amigos, poucos. né? Pra confiar total é pouco. Só que, querendo ou não, às vezes os nossos amigos dão umas mancadas com a gente, não Todo dá? mundo é. Porque todo mundo erra, gente. A gente é humano, nós cometemos erros. E é normal, às vezes o nosso amigo faz alguma coisa que a gente não curte, que a gente fica meio bravo, fica sem falar um tempo, depois volta, né? Aquela coisa. Mas nós temos um amigo que ele é 100% Só um. confiável. Só um. Esse amigo, ele não faz caquinha. Ele tá ali na hora que a gente precisar. Ele é um amigo e tanto. Pra ajudar, pra exortar e colocar no caminho certo. Exatamente. E esse amigo é Deus. Jesus. Então, Jesus. a gente se frustra muitas vezes a gente fica chateado muitas vezes com algum amigo nosso, mas nós precisamos ter essa certeza e sabermos que Deus é o nosso amigo mais fiel, Ele é o nosso melhor amigo e que nós temos acesso 100% com Ele, nós podemos conversar com Ele nos nossos pensamentos, nós podemos orar e confiar nele. Hoje a gente vai aprender uma história bem legal, né, Fê? De uma pessoa que era muito amigo de Deus, era Brother de Deus. era muito amigo, porém ele desconfiou aí uma vez, não confiou certinho Falhou. em Deus e aí teve consequências. Então vamos aprender a história? Conta aí, Felipe, pra gente. Então, seguinte, assim como a Fefi falou, eu já vou até antecipar a atividade que vai ser inclusive bem simples dessa vez. Vocês vão ter que ler Gênesis 12 inteiro. Para entender mais dessa história, ver detalhes, ver o que aconteceu, a gente vai dar só uma palhinha da história, né? A gente vai, porque assim, nessa lição, a gente vai falar em 3 pontos principais da história, que vai ser a aliança com Deus, aprendendo a confiar em Deus e Deus cumpre as promessas. E essa história principal, quem que está envolvido nessa história principal? Abrão, Sarai e Deus. São os personagens principais da história. E vocês sabem quem é Abrão e Sarai? Alguém aí sabe quem é Abrão e Sarai? Você sabe quem é Abrão e Sarai? Eu sei. Fala aí. Você sabe? Eu sei. Você quer falar ou eu falo? Você quer que eu fale o nome deles? Real? Fala como que era o nome deles e quem mudou e por que mudou. Só isso. Tá. O nome deles era Abrão e Sarai. Sarai. E depois de uma situação aí que o Fê vai contar pra gente na história, Deus foi lá e mudou o nome deles. E Abrão se tornou Abraão, que tenho certeza que vocês Abraão já devem vocês conhecem. ouvido em alguma história. E Sarai Viu virou lá? Sara.
que são o marido e mulher da história, eles são são as mesmas casados. pessoas, só que Deus deu um outro nome deu para um novo eles. nome pra eles. Por causa de uma Perfeito. situação, né? Exatamente. E porque ele quer. Ele Esse quer Deus mudar. quer, ele Deus, quer. quando quer mudar alguma Quer coisa, trocar ele o nome, muda trocou. tudo. Ele trocou o nome. Então, Abraão e Sara, como vocês conhecem, eles, na verdade, o nome deles era Abrão e Sarai. Aí eles viraram Abraão e Sara. E aí, por que começa tudo isso? Começa na aliança com Deus. Deus fez uma aliança com Abraão. Por que ele fez uma aliança? Porque ele quis Porque eles eram muito ter uma. amigos. Então, ele tinha uma amizade, assim, ele teve uma amizade com Abraão. Eu vou falar sempre Abraão e Sara agora, porque a gente já sabe quem é. E ele olhou e se empatizou com Abraão e falou: ó, é meu amigo. E Abraão quis ser amigo de Deus, com certeza, né? Então Deus fez uma aliança com Abraão. Pode falar. Aliança. O que é uma aliança? Será que eles sabem? Gente, isso é uma aliança, mas vocês sabem o O que significado da significa? aliança? Ou será que vocês acham que é só um anelzinho que põe no dedo? Põe no dedo. Será que Deus deu um anelzinho pra Abraão e falou assim, agora a gente tem uma aliança? Acho que nem existia nessa Acho que época. nem tinha isso. Aliança tá falando aqui que é um pacto que ninguém pode quebrar. Então, a partir do momento que o Felipe me deu uma aliança porque a gente estava namorando, o que a gente conversou e o que nós decidimos? Olha, Felipe, agora A gente vai se unir. a gente vai se unir e Vamos você é fazer meu essa e eu aliança. sou sua. A gente não é mais de ninguém. Então, a gente tem uma relação, algo que ninguém pode quebrar. E isso. Isso. Pode terminar, depois eu vou falar. E isso que é uma aliança. Então Deus teve uma relação direta com Abraão, fez um pacto que não podia ser quebrado. Pra gente, isso aqui que a gente usa em relacionamento é um símbolo, né? É um símbolo de uma aliança, para mostrar que nós temos uma aliança entre a gente, mas isso aqui é um símbolo. Eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo, da Bíblia. Qual foi o símbolo que Deus mostra para nós que fez com o homem? Um exemplo bem prático que todos vocês devem conhecer. Todo mundo já viu no céu, quando depois que chove, o que acontece? O que aparece? Um arco-íris, né? Foi uma aliança que Deus fez com o homem, e o símbolo dessa aliança era o arco-íris, porque Deus teve uma época que acabou com tudo em dilúvio, não foi? Acabou com o homem na terra, acabou com Essa todo história mundo. de Noé. História de Noé. E aí ele falou para um homem, falou assim, ó, eu não vou mais acabar com a terra, acabar com o homem na terra, com o dilúvio mais. Então, para fazer uma aliança com vocês e eu lembrar disso, toda vez que começar uma chuva, alguma coisa, eu vou fazer aparecer o arco-íris para me lembrar de que eu tenho um pacto, uma aliança com vocês e não vou acabar mais com a terra dessa forma. Então isso era uma aliança. E o símbolo dela, nesse caso, foi o arco-íris. Para nós, o símbolo é isso aqui, esse anel, uma aliança. E Deus tinha uma aliança, um pacto com Abraão, entendeu? E da mesma forma que nós temos, Deus fez com ele. E aí, esse foi o primeiro ponto, a aliança que Deus fez com Abraão. O ponto seguinte foi assim, aprendendo a confiar em Deus. Nessa parte, quando vocês lerem o capítulo 12 todo, eu vou ler o comecinho aqui para vocês entenderem. Começa aqui. Da segunda parte, começa aqui? É. A Bíblia diz que Abraão ouviu a ordem de Deus, ele simplesmente fez as malas, arrumou a mudança. Obedeceu a Deus. Quando Deus faz uma aliança, a gente tem que fazer o quê? Obedecer. Mesmo sem saber do destino. Abraão não sabia nem o que ia acontecer, ele só obedeceu. Arrumou as malas e ó, tchau. E Deus o guiou em todos os lugares. Por quê? Vamos explicar para eles. Ele fez essa aliança e falou assim para Abraão, ó, eu tenho grandes coisas para você, eu vou te dar muitos filhos, Eu vou dar abençoar a sua vida, sua geração vai ser abençoada desde que você siga e cumpra as minhas ordens. E aí, quando vocês lerem lá na Bíblia, vocês vão ver que Deus pediu para Abraão, tá falando assim, ó, deixe sua terra natal, seus parentes e a família de seu pai e vá, que eu lhe mostrarei o que eu tenho para você. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e tornarei famoso e você será uma bênção para os outros. Então,
Deus estava pedindo para Abraão ir para terra natal dele e lá ele ia fazer muitas coisas, muitas bênçãos com ele, né? Então, e Deus falou o ponto principal que vai dar uma nação. Através de Abraão, através dele, existiria uma nação. Daria uma nação para ele. E aí, Abraão seguiu e foi para o caminho que ele mandava. E nesse caminho, por onde ele passava, Abraão fazia um altar e prestava culto para Deus. Vocês vão ler isso também no capítulo 12. Ele sempre prestava um culto para Deus. Só que, nessa parte que a gente vai falar sobre aprender a não confiar, certa vez, quando Abraão foi para o Egito, ele ficou com medo. O que aconteceu? Ele foi para o Egito e a esposa dele, que a gente falou que era Sarai, mas agora chama Sara, ela era muito bonita. Muito bonita, muito bonita. Pensa numa mulher bonita. Ele mesmo já sabia que era muito, muito bonita. Pensa, Fê, muito bonita. A esposa dele. E ele sabia que ela era muito bonita. Então o que ele pensou? Vou chegar lá, todo mundo vai achar ela muito bonita. Se ela for minha esposa, o que os caras vão querer fazer lá? Me matar. Vai querer matar e vai pegar a esposa. Vão me matar e vão pegar a esposa pra eles. Então eu vou pensar no negócio. Vou falar. Ele foi lá pra esposa e falou assim, ó, quando a gente chegar lá, eu vou falar que você é minha irmã. Fazendo isso, ele já saiu fora do que Deus tinha falado pra ele fazer. Porque isso é uma mentira. Ele mentiu. E Deus não tinha falado pra ele fazer nada disso. Pelo contrário, né? Deus falou que ia abençoar ele. Exatamente. Tudo que ele fizesse, mas cumprindo e obedecendo às ordens de Deus, ia fluir tudo como Deus já tinha falado para ele. Só que ele não obedeceu. E nessa parte que a gente está falando sobre aprender a confiar em Deus, Abraão não confiou em Deus. E aí ele fez da vontade dele. Ele não confiou ele achou que chegando no Egito iam matar ele. Só que Deus já tinha falado que isso não ia acontecer. Só que ele não confiou, ele ficou com medo. Por quê? Porque a esposa dele era linda, ia chegar lá e falar, vai matar, vai matar. Só que não ia acontecer isso, só que ele não ficou sabendo. Porque ele não confiou, chegou lá e falou que a esposa dele era irmã. Fazendo isso, o pessoal não ia matar. E não matou ele. Pelo contrário, os governadores não, era o faraó e todo mundo que morava mas antes lá. do faraó ele encontrou com o pessoal, quem que era? O pessoal que comanda, os comandantes lá do Egito, ele chegou lá, general, tal, o pessoal do exército, que ele chegou primeiro e encontrou essas pessoas. E aí esse pessoal que viu a esposa dele foi lá e falou pro faraó. Chamou atenção, já chamou a atenção chegou da galera chegando. ali. Aí o pessoal do exército tal chegou e falou, vamos falar pro faraó sobre ela. E aí o faraó, isso aí é mais condimentado, mas aí o faraó tomou ela como esposa, Ele se agradou dela, e como Abraão tinha falado que era irmã, não tinha problema. Só que aí o que aconteceu? Aí que Deus pegou. Deus mandou um monte de praga pro Egito, pro faraó. E voltando um pouco, ele tinha dito que a Sara era irmã dele, né? Não esposa. E aí o que Faraó fez? Para conquistá-la, ele começou a dar um monte de presente para Abraão, começou a tratar ele bem, começou a dar gado, começou a dar terreno, porque ele queria agradar o irmão para chegar para ganhar na a Sara. esposa. Até que ele conseguiu e Abraão não tinha o que fazer. Ele ia fazer o quê? Porque ele tinha mentido. E aí começou a dar ruim. Aí começou essa fase todo o problema das chagas que Deus mandou pro Egito. Por conta da mentira do Abraão, quem se lascou todo foi o faraó e o Egito. Só que aí ele descobriu, depois começou a ter um monte de praga, o faraó descobriu que Sara não era irmã de Abraão, era esposa. Aí ele chegou para Abraão e falou assim, meu irmão, por que você mentiu? Por que você falou que era sua irmã e a gente se lascou, um monte de praga, um monte de chaga? Pega a sua esposa, toma ela e vai embora. Sai daqui. Sai daqui. Ou seja, aquilo que Deus já tinha prometido ia cumprir, ninguém ia matar ele. Não precisava ter falado. Aí o que aconteceu? Por conta de uma mentira, de não confiar na promessa de Deus, está falando assim, aprendendo a confiar em Deus. Abraão não confiou, e aí zicou. Então o que a gente faz? A gente realmente confia? Vocês confiam em Deus? A gente tem que confiar e é confiar. Às vezes, eu não sei com a Fefe ou vocês, mas às vezes acontece, eu acho que eu estou confiando, mas estou confiando desconfiando. A gente tem que aprender a confiar e confiar, sabe? Porque se a gente sempre o negócio é de Deus, fim, acabou, Deus vai resolver e fim. A gente tem que confiar. Mas é um negócio que a gente tem que trabalhar na gente também, né? Sim.
E aí, indo para os finalmente dessa parte, aí o que acontece? Deus, no último ponto, Deu uma liçãozinha de moral nele, né? Deus foi lá, falou com Abraão. Quer comentar essa parte? Ah, foi isso. Deus lançou lá as pragas, mandou. Aí Faraó pediu pra eles irem embora. E aí foi quando Deus mostrou pra ele, né? Tipo assim, olha, eu falei pra você lá atrás que as promessas que eu tinha feito pra você, elas já iam ser cumpridas. Só precisava você fazer o que eu te pedi. Não Exatamente. precisava você achar alguma coisa, desconfiar. Não, era só fazer o que eu te pedi. E mesmo assim, Deus foi lá e honrou o cara. Sabe o que acontece? Esse é um ponto principal que a Feif comentou. Independente do Abraão ter mentido e não ter seguido o que Deus tinha comentado, Deus honrou e cumpriu, porque a promessa de Deus, ele não desfaz, ele prometeu e vai cumprir. A única coisa é que teve consequência para uma nação, para o Egito. O faraó se lascou, um monte de gente se lascou. Só que Deus foi lá e cumpriu a promessa que ele tinha feito. E qual era a promessa? Ele havia prometido para Abraão que faria dele uma descendência com um grande povo. Ele já tinha falado isso. Porque a Sara, que na época era Sarai, ela não podia ter filhos. Então, qual que era a promessa? Dar a ele uma linhagem, uma geração. E ela não poderia ter filhos. Então, mesmo acontecendo toda essa situação, Deus foi lá, honrou e disse que dariam filhos para eles, mesmo eles sendo idosos. Para quem não sabe, quando eles foram até essa cidade, né, quando eles chegaram até o Egito, sabe quantos anos Abraão já tinha? 75. Não, 73. 73? Não, 75. 75. Certo. 75 anos. Gente, vocês já viram uma mulher de 75 anos grávida Eles já eram hoje? idosos. Não, eles já eram idosos, eles não tinham filhos, eles não tinham uma geração. Então, a promessa era essa. Era dar uma linhagem abençoada para eles. Uma descendência, uma nação, através de Abraão. Porque não somente Sara, mas Abraão, porque os dois eram idosos. Eles não podiam mais ter filho, né? Então, mas Deus foi lá e honrou. E aí, o que acontece? Eu vou até ler aqui, ó. Então o Senhor os lembrou de sua aliança. Deus lembrou a eles de sua aliança. E para lembrar dessa aliança, essa parte aqui que a gente vai comentar. E trocou, para lembrar da sua aliança, Deus trocou o nome de Abrão para Abraão, como a gente havia comentado, o que significa pai de multidão. Abraão significa pai de multidão. Sim. Deus já tinha prometido. Então, por isso que trocou o nome dele, porque Abraão significa pai de uma multidão. Seria a aliança. E também trocou o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Sara significa princesa. As promessas de Deus aí se cumprindo. Exatamente isso. E aí foi dessa forma que aconteceu. Deus cumpriu a promessa, deu a eles um filho que chamava Isaac. Aí também filho de muitos, né? Porque depois ele teve um monte. Porque assim, o que se destacou, e tem toda a história de Isaac, mas o primeiro filho foi Isaac. E aí, onde não podia acontecer nada, Deus, para ele não tem nada impossível. Deus foi lá e deu um filho para os dois. E eles não podiam ter. Então, Deus cumpriu a promessa que ele havia feito. E esse é um exemplo muito importante pra gente, porque às vezes Deus nos promete muitas coisas e nós não confiamos nele. A gente simplesmente quer fazer as coisas do nosso jeito, de como a gente acha que tem que ser, e não é assim. Então essa lição é pra gente entender que Deus fez uma promessa a todos nós. O que ele prometeu? Se vocês fizerem isso, isso e isso, vocês vão morar comigo aonde? No céu. No céu, onde tem ruas de ouro, onde não tem dor, onde não tem tristeza, mas vocês precisam fazer o que tá na Bíblia. Vocês precisam seguir. E o principal, a palavra principal, o que até Abraão não fez, obedecer. Exatamente. E confiar 100%. Aqui, Deus ainda honrou ele. Porque ele já havia prometido, ele já tinha feito uma aliança. Deus não volta atrás. E quando Deus promete, ele não volta atrás. Então, se ele prometeu, ele vai cumprir. Só que a gente precisa, né?
E sabe para Entender. vocês que são criança como que começa a cumprir e obedecer a Deus? Obedecer nos pais. Exatamente. O pai Honre falou, teus pais. tem que obedecer, porque vocês, por enquanto, são crianças. Vocês não têm autonomia, vocês têm que obedecer. Vocês gostando ou não, o pai e a mãe quer sempre o bem, então vocês têm que obedecer. Vocês começando a honrar esses pais, o pai de todos, vai honrar tudo que ele prometeu, então a gente tem que obedecer. Exatamente. Então, nós aprendemos que nós temos um amigo que é top, que a gente tem que confiar nele 100%, porque ele não erra. E se ele sabe fizer uma o que é aliança com a melhor pra gente, nós. Ele tá já cumprida. fez uma aliança pra gente. A gente só precisa Obedecer. seguir o que ele mandou. A gente só precisa seguir a palavra. Que em breve nós estaremos num lugar muito Perfeito. melhor. Então, é isso, É né? isso. Foi a nossa aula. Eu espero que vocês saibam, Obedeçam. obedeçam e saibam que Deus é o nosso melhor amigo. Eu não tenho... O Felipe é meu melhor amigo Na na terra. Terra. Mas na minha vida, Acima de todos. acima de todos, Deus é meu melhor amigo e eu confio nele 100%. Sabe por que tem que ser dessa forma? Porque uma hora ou outra eu vou errar em alguma coisa. Agora a gente tem que ter um melhor amigo que é Deus, porque ele nunca vai errar. Uhum. Então, quando a gente ficar desanimado, triste, vem alguém que a gente achava que ia falar alguma coisa boa pra gente, às vezes não, e nem sabe o que tá acontecendo e fala alguma coisa que piora. Deus não. Então a gente tem que, primeiro é Deus, depois os outros e fim. Isso aí, Beleza? vamos confiar, E é isso. tudo vai dar certo. E a lição, como a gente já havia falado no começo, é para vocês lerem, e não só lerem. Essa vai ser a diferença. Não é só ler, porque ler a Bíblia, aí vai ser como um livro comum. Estudar. Tipo, pega o capítulo 12 e estuda, entende. Ele é muito legal, gente. Aí vocês vão entender a história, tipo, e viver o porquê que aconteceu, o que não aconteceu. Então a tarefa é estudar o capítulo 12, Gênesis 12. Isso inteiro. aí. E é bem Beleza? curtinho, viu? É pequeno, é uma página, duas. Isso aí, Tá galera. joia? Nossa Então- lição foi essa rapidinha, mas Top. clara, né? Então, Felipe, olha Vamos aí, orar pra terminar. agradecendo por essa aula, por esse dia. Senhor Deus, Eterno Pai, queremos agradecer por mais essa aula, por essa comunhão, pelo estudo, pelo ensinamento, pelos professores, pelos alunos e por o Senhor estar conosco, Pai. Abençoa mais esse dia nas nossas vidas, o alimento e por tudo que passarmos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, gente. Um beijo, Abraço. fiquem com Deus. Até a Até. próxima.